Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia nesta festa de Santo André Apóstolo. Como sempre fazemos, vamos reconhecer em breves momentos de silêncio as nossas faltas, tudo aquilo que nos afasta do seguimento de Jesus. De facto, por vezes esquecemos-nos de rezar e de fazer as obras de misericórdia, de escutar a palavra do Senhor. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para sairmos desta Eucaristia com o coração renovado, atentos à voz do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, roguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Senhor
estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Humildemente suplicamos a vossa majestade, Senhor, que assim como o apóstolo Santo André foi pregador e pastor da vossa igreja, seja também, junto de vós, perpétuo intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Como Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não a teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Palavra do Senhor.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoa por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, 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 Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes.
Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o Pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinos, é com muita alegria que hoje celebramos a festa de Santo André, o apóstolo de Jesus. Esta festa prepara-nos de alguma forma para este tempo que vamos viver, o tempo do Advento, que é um tempo marcado pela uma oração mais profunda, pela penitência e pela vigilância. Para quê? Para prepararmos o Natal do Senhor. Ele quer vir ao nosso encontro, Ele quer fazer morada no nosso coração. E nós devemos nos preparar assim, o nosso interior, o nosso coração, para receber Jesus. Senão pode acontecer como há 2000 anos atrás, Ele não encontrar morada em nós. Então, caros irmãos e irmãs, André foi discípulo de João Batista. Ele era discípulo de João Batista e o precursor apontou Jesus que passava dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E este homem, André, tornou-se imediatamente discípulo do Senhor Jesus. E não só se tornou discípulo, como foi com grande alegria dizer ao seu irmão Pedro, esta figura tão importante na nossa igreja, que tinha encontrado o Messias, que tinha encontrado o Salvador, aquele que de facto tem o poder para trazer a alegria, para dar esperança, aquele que dá sentido às nossas vidas. Então, caros irmãos e irmãs, a estes dois homens, Jesus chama-os para se tornarem pescadores de homens. E também é André que, na multiplicação dos pães, indica a Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Como Filipe, André, refere a Jesus que alguns gregos o querem ver. Há sempre esta dinâmica de anunciar Jesus. A tradição da Igreja reconhece em Santo André um grande evangelizador na Acaia, na Grécia, e em Patras, o lugar onde morreu após 2 dias de suplício na cruz. Foi mártir, deu a vida por Jesus. Deu a vida por Jesus. Então, caros irmãos e irmãs, é interessante percebermos neste dia que Jesus não chamou os mais letrados da época. Não, Ele não chamou os fariseus. Chamou-os à conversão, mas para serem seus discípulos, seus seguidores. Ele não chamou os fariseus, nem os escribas, nem os doutores da lei. Ele chamou, sim, pessoas humildes e simples. E André foi o primeiro a ser chamado. Era irmão então de Pedro e, tal como o seu irmão, também André era este humilde pescador da Galileia. Então há este facto muito interessante que nos pode dizer muito a nós. E se nós, uma vez estamos a celebrar esta festa neste santuário, neste local abençoado, se olharmos para a vida dos pastorinhos de Fátima, para o Francisco, para a Jacinta e para a Lúcia, vemos que o céu tem uma predileção pelas pessoas humildes e simples, pelos pequeninos do reino. E então nós podemos nos identificar nestes pequenos humildes do reino. Então, também é interessante percebermos que os primeiros discípulos estavam a trabalhar no mar da Galileia. E porquê? Porque o mar é uma representação judaica do mundo.
E a pesca é uma forma de representar a atividade missionária. Assim nós podemos afirmar que o primeiro pescador é o próprio Jesus. Ele é que pesca os seus discípulos, ao contrário o que acontecia naquela época em que aqueles que procuravam um mestre. Não, os discípulos é que procuravam um mestre, neste caso foi o mestre que procurou os discípulos. E se nós tivermos em conta esta representação que de facto o mar seria o mundo e a atividade missionária à pesca, podemos dizer que Jesus vai pescar os seus discípulos no meio do mundo. No meio do mundo, ou seja, no meio das suas situações, das adversidades, das dificuldades, do trabalho. É aí que Jesus vai buscar os seus discípulos. É aí que ele chama os seus discípulos ao seguimento. Então, caros irmãos e irmãs, estes 4 primeiros discípulos que ouvimos no Evangelho, André, Simão, Pedro, Tiago e João, são como que representantes de todos os outros discípulos e discípulos de todos os tempos que são chamados por Jesus. Jesus continua a chamar hoje cada um de nós. Cada um de nós, ele continua a chamar. E se nós estamos aqui hoje, se calhar é um chamamento que ele nos faz. E então a ideia é podermos olhar para a resposta de André, que quando viu Jesus, quando lhe foi indicado Jesus, quando sentiu e ouviu a sua voz, aderiu prontamente à proposta de Jesus para o seguir. E seguir Jesus implica sempre deixar algo para trás, porque o pescador quando pesca os peixes, o que é que acontece? Os peixes morrem. E nós, para seguirmos Jesus, temos também morrer para muitas coisas que hoje, porventura, podem ser prioritárias. Para o nosso egoísmo, nós temos que morrer para o nosso egoísmo. Nós temos que morrer para a sede de poder, de ter. Às vezes metemos o ter coisas à frente do sermos pessoas de bem, solidárias, pessoas que não olham só para os seus interesses, mas que têm uma abertura de espírito para as necessidades do mundo, para as necessidades daqueles que connosco caminham. Então este é o grande desafio desta festa, desta celebração, é fazermos à semelhança deste discípulo André, dizer prontamente a Jesus: sim, eu quero seguir-te, eu quero seguir-te. E à semelhança de André, nós também não podemos guardar para nós este grande tesouro que é ter Jesus. Ele foi chamar o seu irmão e nós também somos convidados e desafiados a irmos em missão, a testemunharmos o quanto Deus, o quanto Jesus é importante para nós, anunciá-lo não só com belas palavras, mas com o testemunho da nossa vida. Porque nós vivemos numa sociedade, caros irmãos e irmãs, que às vezes parece que é adversa ao chamamento do reino. Parece que estamos a navegar contra a corrente. Parece que estamos a navegar contra a corrente. Seguir Jesus hoje em dia é este navegar contra a corrente. Mas nós, se ouvirmos a palavra de Deus, se a deixarmos ganhar raízes no nosso coração, nós vamos ter a fortaleza do Espírito, nós vamos sentir que Deus está conosco. E então não há nenhuma adversidade, não há nenhuma limitação que não possa ser vencida com Deus ao nosso lado, com Deus no nosso coração. Caros irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser discípulos missionários. A Igreja precisa de homens como André, Tiago e João e Pedro, que se deixem seduzir pelo Mestre e o anunciem por todas as partes.
Seria tão bom sairmos daqui com o coração cheio e partilharmos o quanto é bom sermos cristãos, junto daqueles que amamos, dar razão da nossa esperança, da nossa fé aos nossos irmãos. Peçamos esta graça à Nossa Senhora de Fátima, que ajudou os pastorinhos no meio da adversidade também a anunciarem esta esperança para um mundo também que passava grandes dificuldades. Peçamos esta graça de podermos seguir Jesus, escutando a sua palavra, frequentarmos os sacramentos, domingo após domingo, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra nas nossas casas. Agora vamos entrar no tempo de Advento, porque não juntarmos a estas dinâmicas que existem nas paróquias da Lectio Divina, fazermos Lectio Divina, esta oração a partir da palavra de Deus. Para quê? Para sentirmos que Deus nos fala, que Deus nos enche de entusiasmo, para podermos então sermos estes discípulos missionários que a Igreja tanto precisa nos dias de hoje. Que Nossa Senhora, os santos pastorinhos, intercedam por nós, para nós descobrirmos a alegria de sermos cristãos. Irmãos e irmãs, na festa do apóstolo Santo André, peçamos ao Redentor dos homens que salve a Igreja e dê paz ao mundo inteiro, dizendo cheios de esperança. Pela Igreja fundada sobre os apóstolos, para que revele a todos os homens Jesus Cristo, o Senhor, e os leve a invocá-lo e a segui-lo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Por todos aqueles a quem Deus chama ao ministério sagrado, para que deixem, como André, o barco e as redes e se tornem pescador de homens, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelos que se entregam à faina da pesca, para que encontrem no mar o seu sustento, e em Deus a salvação e a vida eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos. Pelos catecúmenos e fiéis martirizados, para que, por intercessão de Santo André, o seu sangue seja semente de cristãos, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendai-nos.
pela nossa comunidade, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei. Senhor Jesus Cristo, que levaste André, irmão de Pedro, a pôr na cruz preciosa toda a sua esperança e a oferecer a sua vida pelo reino de Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor para alcançarmos a salvação, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Deus Todo-Poderoso, estes dons que vos apresentamos na festa de Santo André. Eles vos sejam agradáveis e renovem a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre os alicerces dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, Santo André e os santos apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs peregrinos, porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A comunhão do vosso sacramento, Senhor, nos fortaleça para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo em nós a mortificação de Cristo, com ele mereçamos viver na glória, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, despeço-me todos vós, desejando um dia muito feliz, com este desejo de podermos, de facto, ouvir a palavra de Deus e, à semelhança de Santo André, estejamos dispostos a dar a nossa vida por Jesus. E despeço-me de todos vós que nos acompanhais aqui na Capelinha das Aparições, assim como aqueles que nos acompanharam através da internet, com a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças